Veremos agora sobre a reprodução assexuada em plantas. Nós nos deteremos então em falar sobre a reprodução que ocorre nos diferentes grupos de plantas. A reprodução assexuada, como já foi mencionado, envolve apenas um indivíduo. Nas briófitas, que são os vegetais mais primitivos, como os musgos, formam uma espécie de tapete verde, em regiões como bosques, como rochas, a beira-mar. A forma mais comum de reprodução assexuada é a fragmentação, em que partes do corpo formam novos indivíduos. No entanto, nesse grupo também pode ocorrer a formação de propágulos, que são estruturas formadas por células indiferenciadas capazes de se desenvolverem e formarem um novo indivíduo. Elas se formam então a partir de células tronco, vamos dizer assim, ou células totipotentes. Elas não são diferenciadas ainda, e ocorre a formação de um novo ser, de uma nova planta, a partir desses propágulos. Já nos demais grupos de plantas, a propagação vegetativa é a forma mais comum de reprodução assexuada. Vamos ver o que é isso então, marca aí. Na propagação vegetativa, um fragmento do organismo parental, como caules e folhas, origina um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução pode ser observado em muitas espécies, como violetas, grama, batata, bananeira e morangueiro. A famosa muda de planta. A partir de um pedaço de caule ou folha, você tem a formação de um novo indivíduo. Nas angiospermas, que são os vegetais superiores, o grupo de vegetais que ocorre em maior extensão na natureza, são observados exemplos de caules que podem ser empregados na reprodução vegetativa, conforme observa-se na melancia e no morangueiro, cujos caules possuem gemas em sua extensão. Quando essas gemas tocam o chão, elas desenvolvem raízes e podem formar um novo indivíduo. Já nos tubérculos, como a batata inglesa, observam-se gemas laterais chamadas óleos, que podem brotar formando a nova planta. Outros exemplos de caules que podem brotar e formar um novo indivíduo são o bulbo, presente na cebola e no alho, e o rizoma, encontrado no gengibre. Então, nós temos aí vários tipos de propagação vegetativa entre os vegetais. Nós falamos tubérculos, como é o caso da batata inglesa, exatamente porque elas possuem uma forma de desenvolvimento bem diferente dos vegetais, de outros grupos de vegetais, de outras espécies vegetais. Ela se desenvolve no interior da terra. A propagação vegetativa permitiu o desenvolvimento de algumas técnicas que não são observadas na natureza. Estaquia. Ramos com gemas laterais são plantados e originam novos indivíduos. As gemas são formadas por tecidos indiferenciados, capazes de formar outras estruturas da planta. Então, temos aqui um exemplo de estaquia, São plantados ramos, que possuem gemas laterais, aqueles brotinhos, ao longo do caule, e que vão originar novos indivíduos, como vocês estão vendo aqui. Crescem novos galhos, e a planta se desenvolve, formando também as outras estruturas da planta, como as folhas, como vocês estão vendo aqui. Mergulhia. Ramos são enterrados para criarem raízes e posteriormente são separados do indivíduo parental. Então, você enterra alguns ramos, eles criam raiz a partir do contato com a terra e depois eles são separados da planta que deu origem a esse novo indivíduo, essa nova planta. Auporquia. Um pequeno corte em um ramo da planta é envolvido por um saco plástico ou pano com terra úmida, o que possibilita o desenvolvimento de raízes. Posteriormente, o ramo é retirado e plantado. Então, você tem aqui um corte que é feito, é um corte bem pequeno, que é feito em um dos ramos da planta. Depois se envolve em um saco plástico
né? Ou com terra úmida. Isso vai gerar o desenvolvimento de raízes. Depois você retira esse ramo e planta, né? Uma vez que ele vai ter raiz, ele vai se propagar na terra. Enxertia. Uma muda, um enxerto, é transplantada para outra, o cavalo, que já está enraizada. Então você simplesmente enxerta a planta, né? Você coloca uma muda sobre outra, né? Amarra, e ela vai se propagar a partir daquela, utilizando aquela planta, o cavalo que já está enraizada e que vai servir de suporte ou base. Então a reprodução assexuada de plantas é amplamente explorada na agricultura para a manutenção de características comercialmente importantes. Tal aplicação possibilita, no entanto, que culturas inteiras sejam dizimadas caso ocorra alguma alteração que prejudique esses organismos. Por que será que isso acontece? Porque não ocorre variabilidade gênica como ocorre na reprodução sexuada. Então, qualquer mudança desfavorável no ambiente vai levar, né, à destruição de todos os indivíduos daquela população, né, de toda aquela cultura, já que elas compartilham, né, já que aquela cultura vai ter indivíduos que compartilham o mesmo material genético, já que são derivadas de um só indivíduo, né? Já na reprodução assexuada, são gerados indivíduos idênticos ao organismo que os gerou. São clones, como eu expliquei acima. A mutação, que ocorre pouco, uma vez que os indivíduos são idênticos, há uma chance de variabilidade genética nesses grupos. Mesmo sendo clones, pode ocorrer, né, na natureza material genético que nós chamamos de mutação. É uma variação no material genético que leva à diferenciação entre os indivíduos, né? Mas as chances são menores do que em relação à reprodução sexuada. Bom, compreendido isso, como funciona a reprodução assexuada em plantas, passaremos a descrever agora a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, por incrível que pareça, ela existe nas plantas também, entre as plantas. As plantas possuem gametas, né, células germinativas masculinas e femininas, a exemplo do que acontece entre os animais. Então nós vamos estudar aqui como ocorre a reprodução sexuada nos diferentes grupos de plantas. As diversas espécies vegetais que compõem o reino Plantae têm um ancestral em comum ao das algas verdes. Acredita-se que todas as plantas que conquistaram o ambiente terrestre tenham surgido das algas verdes que estavam presentes no ambiente aquático, né, principalmente nos oceanos. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas ocorreu devido ao surgimento de duas características em sua reprodução. Uma camada de células estéreis, que envolve e protege os gametângios, estruturas que formam os gametas, e a retenção do zigoto e do embrião durante seus estágios iniciais de formação, dentro do gametângio feminino, o que os protege. Então vamos lá, esses dois mecanismos aqui garantiram a sobrevivência das plantas em ambiente terrestre. Nós vamos ter estruturas que protegem o embrião, né? E outras estruturas que formam os gametas. Então, essas duas características são importantíssimas para a sobrevivência de um organismo em um ambiente com pouca quantidade de água, né? Nos mares, nos oceanos, né? Ou mesmo nos rios, em corpos hídricos de água doce, era mais fácil a sobrevivência dos organismos, das plantas, que elas estavam em contato com o ambiente aquático. Mas no ambiente terrestre, ela vai precisar possuir estruturas que formam os gametas e outra estrutura que o protege esses gametas, né? A semente. Então, as plantas são classificadas em 4 grupos, de acordo com suas características. Briófitas, que são musgos, hepáticas, etc. Pteridófitas, são as samambaias, avencas, etc. Gimnospermas,
são os pinheiros, cipestres, etc. E angiospermas, goiabeira, cactos, bromélias, etc. Entre os grupos vegetais, as briófitas e as pteridófitas dependem da água para a realização da reprodução sexuada. Podem marcar. Então, os dois primeiros grupos, né, que é o grupo das briófitas e das samambaias, que são as pteridófitas, a reprodução sexuada vai depender principalmente, ou vai acontecer, né, principalmente no ambiente aquático. Vai depender de água. Os gametos masculinos das briófitas possuem flagelos, né, caudas, da mesma forma como a maioria das algas. Os flagelos são estruturas de locomoção, né, que se deslocam, que necessitam de água para seu funcionamento. Por isso a necessidade de água para a fecundação dessas plantas. Já no ambiente terrestre, é necessária a presença de gotas de orvalho para que os gametos masculinos, que são chamados de anterozoides, possam se locomover até os gametos femininos, as zoosferas, que são imóveis. Então, são os gametos masculinos, né, que vão se deslocar utilizando as pequenas gotas de orvalho, aquele sereno da manhã, né? Então, os gametas masculinos, os anterozoides, vão nadar, né, até os gametos femininos, que são chamados de oosferas, que ficam imóveis. Já as pteridófitas, é o caso das samambaias e avencas, né, possuem mais adaptações ao ambiente terrestre. Elas são mais adaptadas, né? Têm mecanismos, estruturas mais robustas para se propagarem, né, no ambiente terrestre, com pouca quantidade de água. Mas também dependem da água para se reproduzirem de forma sexuada, pois seus gametas também são flagelados, têm caudas. Então eles precisam nadar, né, até o gameta feminino. Esses dois grupos de plantas não produzem semente, eles não têm sementes. As sementes serão uma inovação evolutiva, né, que vai ocorrer entre os grupos de vegetais superiores, né, as gimnospermas e, sobretudo, as angiospermas. Após a fecundação entre os gametas masculino e feminino desses grupos de plantas, é formado um indivíduo chamado esporófito, o qual produz esporos que, ao serem liberados no ambiente, formarão novos indivíduos. Os esporos são células resistentes com a capacidade de originar um novo indivíduo. Eles são transportados pelo vento e, ao chegarem a um ambiente favorável, desenvolvem-se formando gametófito, que tem a aparência de musgo e irá produzir os gametas, reiniciando o ciclo. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui a existência de esporos, né, após a fecundação dos gametos masculino e feminino, que vão ser julgados no ambiente, através do vento, né? Isso é um mecanismo muito importante, né, de disseminação de espécies entre plantas. É chamado de anemofilia, né? É quando essas espécies possuem adaptações, né, que permitem que elas se propaguem com vento. Esses esporos são transportados pelo vento. É o caso das samambaias, aqueles pontinhos brancos, né, chamados de soros, que ficam nas folhas aciculadas das samambaias, naquelas folhas bem fininhas, bem agudas. Aqueles soros se soltam, né, e são carregados pelo vento. Então eles conseguem se propagar. Nessa primeira imagem aqui, nós vamos ver, né, como ocorre o espalhamento, né, dos esporos das briófitas. Vocês estão vendo aqui que são plantas muito pequenas, né, de baixo porte. Na verdade, elas medem entre 2 a 3 centímetros só. São bem curtinhas. E elas não possuem folhas, raízes e caules verdadeiras. Aqui temos, né, as cápsulas que liberam os esporos, que são transportados pelo vento. Ao caírem, né, vão originar, né, os gametófitas maduros. Aqui nós vamos ter o cauloide, né, que é um caule primitivo, o rizoide, que é uma raiz primitiva, e os filóides, que são folhas primitivas.
vai haver o transporte então de gameta masculina, anterozoide, até o gameta feminina, a oosfera, como foi explicado, né, anteriormente, por meio da água. Eles vão depender ainda da água do orvalho para se reproduzir. Então temos aqui, né, duas fases bem interessantes, né, da reprodução das briófitas. Nós vamos ter, né, o desprendimento dos esporos, vamos ter então a fixação, né, desses esporos e o desenvolvimento dos vegetais. Vamos ter então a fecundação, a troca e a fecundação dos gametas a partir da troca de material genético, né? E utilizando a água e o desenvolvimento da planta, repetindo-se assim o ciclo. Na samambaia, os esporos são produzidos dentro da estrutura chamada soros, como expliquei antes, que fica na superfície inferior da folha e se parecem com pontos pequenos e marrons a olho nu. Marrons ou esbranquiçados, né, dependendo do ponto de vista. Esses esporos, ao caírem no chão, originam um indivíduo com formato de coração, chamado protálon, o qual corresponde ao gametófito e produz gametas masculinos e femininos. Após a fecundação, o esporófito é formado e origina a planta que observamos no ambiente, que são as samambaias. Vejam bem, então, né, vai haver, né, o desprendimento dos soros, que contém então os esporos, né? Porque são estruturas tão pequenas que os soros, né, apesar de terem coloração marrom, amarronzado, liberam os esporos, são mais clarinhos, né? Então vai haver a formação do protalo, uma estrutura, uma planta em forma de coração, como vocês estão vendo aqui, né, que contém os gametas, masculino, o anterozoide, e o feminino, a oosfera. Os gametas masculinos possuem cauda. Eles vão nadando até a oosfera, fecundam a oosfera, né, a parte feminina da planta, vai formar o zigoto, o embrião, e surge então um novo esporófito, que vai se desenvolver e dar origem à planta samambaia, ou avenca, né, como conhecemos. São plantas diferentes, né, mas são bem conhecidas em ambientes domésticos, né, em jardins domésticos, vamos dizer assim. As gimnospermas e as angiospermas são os grupos de plantas que não dependem da água para sua reprodução sexual. Marquem isso aí porque é importante. Esses dois grupos superiores de vegetais não dependerão de água para se reproduzirem, para gerarem novos indivíduos. As gimnospermas, como as coníferas, possuem estruturas relacionadas à reprodução, chamadas estróbilos. A independência da água é resultante do surgimento dos grãos de pólen, do tubo polínico, dos óvulos e das sementes. No interior dos grãos de pólen, encontram-se os gametas masculinos, chamados células espermáticas, e durante a reprodução, os graus de pólen liberados são levados até estruturas reprodutivas femininas em um processo chamado polinização. Já nas gimnospermas, a polinização ocorre comumente pelo vento. Então temos aqui, né, nas gimnospermas a estrutura que nós chamamos, né, de cone ou estróbilo. Elas são muito visíveis, muito bem reconhecidas nos famosos pinheiros, os pinheiros de Natal. Temos também no Brasil, né, o pinheiro do Paraná, que é uma espécie bem interessante, né, de gimnosperma e que produz a pinha ou pinhão, que é consumida como se fosse fruto, mas na verdade não é fruto, é a própria semente que é comestível. É muito bom, ela é assada como uma castanha portuguesa, né? Ela possui uma casca dura, que depois de assada é retirada para ser então ingerida a semente. Então, nós vamos ter aqui, ainda não teremos flores nesse grupo, mas já vamos ter a presença de sementes. Elas são chamadas gimnospermas, porque literalmente essa palavra de origem grega significa sementes nuas.
tá? As sementes não são protegidas por um fruto, como ocorre nas angiospermas. Vai haver também a formação de pólen, a partir do tubo polínico. Então, no interior dos grãos de pólen se encontram os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Literalmente, as plantas, os vegetais, possuem estruturas similares aos espermatozoides entre os animais. Então, temos aqui os esporófitos, temos o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que é a pinha, como eu mencionei. Vai haver a polinização, e a fecundação, do estróbilo feminino, que contém o óvulo, a formação do embrião, o zigoto, o desenvolvimento então da semente. Vocês estão vendo aqui que esse grupo de vegetais já vai possuir semente, o gameta masculino e o gameta feminino. E temos a escama do cone com semente, formando então aquelas estruturas que nós chamamos de estróbilo. Então é bem interessante a reprodução entre essas plantas, as estruturas de reprodução são chamadas de estróbilos e elas estão presentes nas coníferas. Elas recebem esse nome exatamente por causa do formato de cone dos estróbilos, que são as estruturas sexuais da planta. O óvulo das plantas é uma estrutura feminina que abriga o gameta feminino, chamado de oosfera. Quando o grão de pólen chega ao óvulo, ele forma o tubo polínico, como vocês estão vendo aqui, estrutura por meio da qual o gameta masculino chegará ao gameta feminino, resultando na fecundação. Posteriormente, o óvulo formará a semente, que abriga e protege o embrião. Então aqui a semente vai abrigar e vai proteger o embrião. Na mata de araucárias, que é uma parte da Mata Atlântica localizada no sul do Brasil, mais típico dos climas mais frios do sul, nós vamos ter o pinheiro do Paraná. As sementes são conhecidas como pinhão e são bastante apreciadas na culinária da região sul do Brasil. O estróbilo feminino é conhecido como pinha. E ao se desenvolver, o embrião originará uma nova planta. Então a pinha vai conter o pinhão, que é a semente que é consumida como se fosse uma castanha. Ela é assada, é deliciosa. A formação de sementes contribui tanto para o aumento da sobrevivência do embrião, quanto para a dispersão da espécie, o que faz com que esses grupos se espalhassem por todos os ambientes terrestres. Então, isso permitiu que esse grupo de vegetais se espalhasse largamente no ambiente terrestre, exatamente por conter essas estruturas que nós chamamos de semente, que contribui tanto para o aumento da sobrevivência do embrião, quanto para a dispersão, ou seja, para o espalhamento da espécie. Então, guardem bem isso, para vocês diferenciarem as gimnospermas das angiospermas, que é o grupo de vegetais superiores que veremos a seguir. As gimnospermas literalmente significa sementes nuas, vem da palavra grega, e possui neles é encontrada a pinha, que é a parte feminina da planta que produz o pinhão. Então a semente deliciosa, de notável sabor, e consumida como alimento, consumida como se fosse um fruto, mas na verdade é semente, não fruto. Compreendido isso, nós passaremos então a ver com mais detalhes sobre as angiospermas. As angiospermas, além das características já citadas das gimnospermas, a presença do tubo polínico, a presença de sementes, elas têm uma inovação. Elas apresentam outras estruturas com a função de proteger o óvulo e a semente, que são os ovários e os frutos. É somente nesse grupo de vegetais, que nós chamamos de angiospermas, que vamos encontrar flores e frutos, além das sementes que já estão presentes nas gimnospermas. Depois da fecundação,
Os óvulos formam a semente e os ovários formam os frutos, cujas funções são proteger as sementes e ajudar na sua dispersão. Marque aí importante, tá? A função dos frutos, né? Que na verdade é uma modificação da flor. Ela vai proteger a semente e ajudar na sua dispersão, né? A semente vai se desenvolver no interior do fruto e o fruto vai servir como uma estrutura de proteção. Já a flor das angiospermas é o órgão sexual, né? no qual se encontram as estruturas relacionadas à reprodução sexuada das angiospermas. Então vejam bem, enquanto o fruto é uma estrutura de proteção, é uma flor modificada, né? E que vai proteger a semente enquanto essa se desenvolve, a flor é o órgão sexual desse grupo de vegetais, que vai possibilitar com que ocorra a fecundação e a reprodução sexuada, né? Que envolve a troca de gametas masculino e feminino. Então temos aqui uma árvore, né? Que gera um fruto com semente. A semente ela vai germinar, vai se desenvolver, vai dar origem ao broto, depois a muda, depois temos a árvore jovem, ela vai se desenvolver, finalmente a árvore cresce, se torna uma árvore adulta e assim se repete o ciclo. Então temos aqui, né, os ciclos reprodutivos dos 4 principais grupos de vegetais. No próximo tópico estudaremos sobre a flor, qual a importância dessa estrutura sexual nas angiospermas. Então até lá!